Diante de um texto como esse, como não pensarmos diretamente em nossa realidade? Judá e Israel, nesse aspecto aqui, nesse sentido, não está distante do que nós vivenciamos em nosso país. Nós vivemos um país onde os governantes não temem ao Senhor Deus. E não se engane, até mesmo com aqueles que dizem temer a Deus, que usam o nome do Senhor Deus em vão, eles não temem a Deus. Você pode ver isso pelas suas obras, pelos seus frutos. Nosso próprio Cristo falou sobre isso, que nós conhecemos as árvores, a árvore pelo fruto. Então, como é que você pode achar que político A, B ou C, pelo fato de se dizer de um lado, por exemplo, de direita, e por estar levantando uma bandeira da família, contra o aborto, contra o casamento, ou a união, melhor dizendo, que não existe casamento, a união homossexual, entre outras coisas, pelo simples fato de levantar essas bandeiras, você já associá-lo com o nome de Cristo, como se somente por esses aspectos fosse suficiente para você entender que ele é um cristão, sendo que quando você observa a vida dele, as declarações dele, as obras que ele produz, são contrapostas ao cristianismo. O que aconteceu em nosso país nos últimos anos, lamentavelmente, foi a troca de um bezerro de ouro por outro. Há alguns anos, muitos crentes passaram, não sei quanto tempo, muito tempo, adorando ao bezerro de ouro da esquerda, acendendo incenso para ele, oferecendo sacrifícios para ele. Lamentavelmente, até os dias de hoje, há crentes que fazem isso. Se é que nós podemos considerar como crentes essas pessoas, mesmo depois de várias provas contrárias a esses bandidos, como o principal deles. Mas foi só ter uma oportunidade de tirar do poder aquela pessoa, ou aquelas pessoas, que o coração do homem, como disse Calvino, por ser uma fábrica de ídolos, já imediatamente colocou um outro ídolo no lugar. E o que nós temos visto são vários cristãos que defendem o seu político, o seu partido, o seu lado, como se fosse o próprio Cristo. Quantas vezes nós não ficamos indignados com pessoas que, vou usar a expressão bastante cunhada em nossos dias, passaram o pano para políticos de esquerda, e nós ficamos irritados com isso. Que absurdo! Você não está vendo que tem inúmeras provas, que não é só um triplex, que ele é um bandido de fato? E a gente fica irritado quando as pessoas tentam defender esse bandido. Mas muitos dos crentes de nossos dias têm, de todas as formas, tentado também passar pano para práticas pecaminosas, claramente contrárias à palavra de Deus, por parte daqueles que se dizem de direita, que se dizem conservadores. Cuidado com isso. Você não foi chamado pelo Senhor Deus para ser de direita nem de esquerda, muito menos. Você deve se posicionar de acordo com a palavra do Senhor Deus. E isso, por muitas vezes, vai implicar em discordar dos dois grupos. Eu não estou dizendo aqui que não existe nenhuma coisa que seja dita como verdadeira por parte de um dos dois grupos. Eu não estou falando isso. Eu estou falando contra aquele comportamento que abraça cegamente qualquer dos lados, seja qual for o tipo de argumento que é utilizado para isso, mas abraça cegamente, como se fossem torcidas organizadas. É o meu clube, o meu time. E aí aquele comportamento pecaminoso que já tem no futebol, de tratar o time como ídolo, não que em si ter um time seria pecaminoso, mas de tê-lo como ídolo, ele transporta para a política. E também, da mesma forma, ele tem o seu time, ele tem o seu ídolo, e defende com unhas e dentes. E ai de quem falar contra ele. As últimas eleições, então, de 2018 para cá, têm sido terríveis. Famílias divididas,
a confusão rolando solta, até mesmo entre pessoas que se dizem cristãs, porque abraçaram cegamente a ideologia de um partido ou de um político específico. Todos esses governantes de nossos dias, em um maior ou menor grau, quebram a lei do Senhor Deus e oprimem o povo. Todos eles. Todos eles. Não se engane. Não se engane.